Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos que vão nessa noite ouvir a palavra de Deus. Estou por aqui abrindo nesse momento uma live, uma palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 8, do versículo 31. Essa passagem tem um tema de hino de vitória. Deus é por nós. Deus é por nós. Já começa bem informando que temos um Deus que não nega, um Deus que batalha e vence todas as batalhas por nós. Então Paulo, ele ensinando aos romanos, ele diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação? Glória a Deus. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguições, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, considerado como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, confirmação perfeita para o nosso coração, ter fé, ter continuidade e esperança, em nome do Senhor Jesus. Então, meus caros ouvintes, hoje, dessa maravilhosa live, estou fazendo essa live aqui, trazendo a palavra. Se você gosta de Deus, da palavra de Deus, de ouvir, esse é o momento gratuito, não é cobrado nada a você, apenas dá ouvido quando o Espírito Santo fala a ele. Tudo bem, Paulo aqui, ele coloca o título deste versículo 31 como um hino de vitória. Hoje podemos entender que nós podemos ter uma conclusão e chegamos diante desses fatos que passamos, dessas lutas, dessas
dificuldade, mas nós temos um Deus que vai na frente da urbana muralha, que são a dificuldade que tem se levantado contra a nossa vida. Irmão, você já teve como observar essa palavra na sua vida? Então ele está nos dando aqui uma certeza. Se Deus é por nós, quem será? Quem vem estragar a nossa vida? Quem vem destruir? Quem vem enfraquecer? Ainda que nós passe pelo vale da sombra da morte, mas nós não podemos temer nenhum mal, porque o Senhor é conosco em toda a nossa caminhada. Aí ele diz no 32, aquele que não poupou, porque na realidade ele está afirmando que Deus não poupou Jesus, seu Filho, aqui na terra, parando a obra, parando a pregação, o ensinamento, mesmo sabendo que ele ia passar por dores, passar ali pela morte, ser traído, concluindo tudo, ele ensinou que nós também podendo passar tranquilo, crendo, vamos passar tranquilo, acreditando, porque Deus não poupou Jesus, o próprio Filho. A causa era muito grande, porque ele entregou por todos nós, pelo pecado que estava na nossa vida. Ele entregou Jesus à morte, ele entregou Jesus ali para que ele fosse preso, né? Por quê? Porque o seu plano era nos salvar, e a nossa salvação vem por meio de Cristo. Por isso eu louvo a Deus e agradeço pelo Senhor ter caminhado nesse caminho no meio dos viventes, um caminho que vinha trazendo um evangelho tão maravilhoso, mas muito doloroso, com muita afronta, com muita dificuldade, sabendo que Jesus ia morrer, mas ele não parou, não poupou. Como é que ele vai poupar hoje? Como é que ele vai receber você? Né? Como é que você pode ver essa conclusão da morte de Cristo por nós? Por isso vamos ser mais sinceros, honrar, adorar e tomar uma posição na nossa vida de adorar o Senhor e não ser covarde. Testemunhar que Ele está na nossa vida, que Ele mudou, porque o plano dele está em nós, a sua salvação está na nossa vida. Então Ele não poupou, mas Ele entregou por todos nós. Como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Então eu tenho fé, tenho certeza que eu recebo mais do que o que eu peço, mais do que eu preciso, a vitória que é a salvação em Cristo Jesus. Quem poderá trazer alguma acusação para o servo de Deus, para as vidas que aceitaram? Quem traz uma condenação para destruir a imagem, para destruir a vida financeira, para destruir a vida espiritual? Quem pode ter esse poder? Por quê? Porque é Deus que está na nossa batalha, que está na nossa frente, que está nos ensinando a nós acreditar no seu Filho, que Ele não poupou, mas Ele deu por amor de todos nós. E Ele foi escolhido de Deus, Ele é o Filho de Deus, e Deus quem o
nos justifica. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Somos justificados porque o Senhor morreu por nós. Quem nos condenará? Quem pode arriscar e querer nos condenar? Se nós aceitamos a Ele de coração, se nós entregamos a nossa vivência ao Senhor, se nós entregamos a Ele, para Ele dirigir toda a nossa vida, quem pode tirá-lo das mãos dele? Quem pode empatar a nossa vitória? Ninguém. Quem vai separar do amor de Deus, de Cristo? A Ele vai dizer: será a tribulação? Será ou a ansiedade? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Sabe que nenhuma dessas coisas vai separar, porque a alma, ela está com a sua visão guiada pelo Espírito Santo e não vai ser covarde, voltar para trás, ser reduzido. Não. Ele não vai dar ao diabo a oportunidade para ele tragar. Não. Deus não deixa, Deus entra na questão, Deus entra na nossa vida e a vitória é nossa, por meio de Cristo Jesus. Ninguém vai nos separar. Eu fico feliz porque sabendo que os principados, que as trevas, aquelas pessoas que querem a minha forma de afastamento, né, porque são usados malignamente nos seus corações, não tem compromisso com a verdade. Quem nos separará daquele que exatamente morreu por nós? Se nós temos a convicção, se nós temos a vontade, o prazer de estar com Ele. Então não é um demônio, não é um principado. Ele tem esse poder, essa autoridade para nos separar. É igualmente que Jesus disse: o que Deus uniu, não há homem que separe. Então, o diabo não separa, mas o homem, pelas suas fraquezas, se entrega à vaidade, aos prazeres. Mas a salvação é diferente. Nós não podemos entregar os prazeres, a vaidade, porque não temos mais como conquistar em outro lugar se não for em Cristo. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nem mesmo a espada, nem mesmo a morte tem esse poder de separar o homem de Cristo, do amor que Deus colocou em Cristo por nós. Olha como nós estamos bem firmes, bem seguros, estabilizados, e Ele vai dizer, como está escrito: por amor de Ti, nos entrega à morte. Todos os dias fomos considerados como ovelha para o matador. Os apóstolos, o Senhor Jesus, todo dia eram levados, chamados para a morte. Como a ovelha era programada para o matador, porque o matador, ele todo dia tem uma criação, tem um carneiro, tem um boi, está lá. Mas Jesus era considerado uma ovelha. Nós somos considerados uma ovelha, sendo levado ao matador todos os dias. Mas o 37 ele diz: contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, amigo, a nossa vitória vem por Cristo. Então, nossa batalha, nós temos que batalhar, mas quem dá a vitória é Cristo. Quem é que vai tirar a nossa vitória? Quem é que vai tirar de nós a nossa coroa?
Por quê? Porque foi Cristo que morreu e é Ele que nos justifica. E por amor, exatamente por nós, Ele passou por esse caminho terreno, sendo rejeitado, levado para a morte, mas não negou, foi até o fim e deu a nós o direito de nós ter essa paz, essa convicção e essa fé. Por isso, podemos dizer que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Já por meio da fé, quer dizer que vencedores por meio, da fé, naquele que nos amou, por meio de Cristo. Portanto, estou seguro de que nem a morte, olha o que vai entrar na lista, nem a vida, olha o que entra na lista, nem os anjos, olha o que entra na lista, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela nos mostra, passamos por dificuldade, por fraqueza. A luta, muitas vezes, ela vem, deixa nosso coração assim, abalado, triste. Mas não é por isso que nós vamos perder a nossa salvação, perder a nossa visão espiritual, a nossa caminhada com Cristo, porque Ele nos amou, Ele deu a nós direito de nós caminhar dentro da sua palavra, dentro do seu caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então quem vai nos afastar? Demônio tem poder de afastar? Não. A morte tem poder de afastar? Não. O porvir tem poder, a vida tem poder, os anjos têm poder, os demônios têm poder? Não. Nada que está aqui nesta lista. E Jesus não está nela. Jesus só está aqui afirmando, dizendo: que a nossa vitória é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele não há demônio, fraqueza, tristeza, que possa nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amigos, quero deixar essa mensagem para a glória de Deus. Quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Vamos chegando aqui, 8 horas, mas hoje termina mais cedo, para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, nesta noite, por esta palavra, por esta força. Eu estava lendo, pesquisando, e ouvi essa tão grande segurança da Tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, as nossas vidas, em nome de Jesus, até o amém, graças a Deus.